Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Eu sou o professor Tinoco Luna e este é o curso TCC em 15 dias. Bem-vindos ao 7º dia, aula 7, cujo conteúdo é conclusão da redação das análises de campo. Anote aí o objetivo da aula. Ao final dessa aula, você deverá ter concluído a redação do restante das análises de campo, ou seja, deverá ter completado as 2 páginas que compõem esta seção das análises. Ok? Podemos seguir em frente? Claro, podemos. Bom, vamos nos localizar. Vamos nos orientar. Onde estamos mesmo? Estamos fazendo a redação das análises da pesquisa de campo. Não é isso mesmo? Já fizemos a primeira parte, que foi a redação dos 3 primeiros parágrafos, aqueles de apresentação da seção. E agora falta fazer o restante. Então, vamos fazer o restante. Mas antes de começar a escrever, vamos organizar os dados que nós coletamos na pesquisa. Nós temos vários questionários em mãos, temos perguntas, respostas, muito material aí coletado. Então, vamos organizar, para não se perder em meio a tanta informação. Antes de começar a escrever a segunda parte, que é essa parte das análises, é preciso organizar os dados coletados, ou seja, é preciso sistematizar as respostas que foram dadas nos questionários. Sistematizar as respostas significa colocá-las em ordem, entender o que se passou, procurar compreendê-las, colocá-las num sistema que sirva ao nosso trabalho. Para fazer isso, siga o passo a passo a seguir. Passo 1. Faça uma leitura de todos os questionários, pergunta por pergunta e resposta por resposta, com muita calma. Leia cada pergunta, leia cada resposta de todos os questionários que você coletou em sua pesquisa. Passo 2. Pegue uma folha de papel, nela anote a primeira pergunta e embaixo dela coloque todas as respostas que foram dadas em cada um dos questionários aplicados. Entendeu? É simples. Pegue uma folha de papel, coloque aqui a primeira pergunta, verifique todas as respostas que foram dadas por todos os entrevistados a essa pergunta e relacione abaixo dessa primeira pergunta todas as respostas que foram dadas a ela por todos os entrevistados. Certo? Passo 3. Faça a mesma coisa para as demais perguntas e respostas. Ou seja, você fez para a pergunta número 1 e colocou as respostas abaixo? Faça agora para o número 3, para o número 4, para o número 5 e etc. É só colocar a perguntinha, abaixo dela coloca todas as respostas. Coloca a outra pergunta, abaixo dela todas as respostas. Ok? Esse é o passo 3. Vamos à frente. Passo 4. Por fim, leia cada pergunta e suas respectivas respostas, fazendo uma comparação entre essas respostas. Opa! Começou aqui as análises, né? Você agora vai ler cada pergunta e suas respostas. E aí procure comparar as respostas que foram dadas a cada pergunta. Veja as diferenças, o que se repetiu, o que foi dito de importante
O que foi dito que não tem muita importância? Leia tudo para compreender o seu questionário. E aí, gente, feito esse passo a passo, vamos começar a escrever as análises. Você já sabe que do quarto parágrafo em diante começa a análise das respostas que foram dadas aos questionários. Sim, porque do primeiro ao terceiro foi na aula anterior. Foram os 3 primeiros parágrafos que nós fizemos na aula anterior. A aula de hoje começa do quarto parágrafo. Ok? Nossa recomendação é que se faça um parágrafo para cada pergunta do questionário, no mínimo. Tem 4 perguntas? 4 parágrafos no mínimo. 5 perguntas no seu questionário? Então, 5 parágrafos no mínimo. Em cada parágrafo, daqui para frente, você coloca o que foi dito por cada entrevistado e no final fecha o parágrafo com uma análise, ou seja, com um comentário seu, feito com suas palavras. Entendeu aí? Você vai iniciar o parágrafo dizendo o que foi a pergunta, dizendo como essa pergunta foi respondida por cada um dos entrevistados e no final você coloca a sua opinião, faz um comentário lá com suas palavras, uma frasezinha para fechar o parágrafo e colocar a sua marca nesse parágrafo. Tá certo assim? Vamos ver aqui um exemplo, né? Teoria é bom, mas vamos exemplificar. No TCC que está nos servindo de exemplo, uma das perguntas era sobre a opinião dos professores acerca da importância da linguagem brasileira de sinais, conhecida como Libras, para a aprendizagem de alunos surdos não oralizados. Veja como o parágrafo foi redigido. Opa, modelo de parágrafo, agora é prática. A parte preta, quem fez foi a minha orientanda Liliane, de onde eu tirei esse fragmento. A parte em amarelo é a minha explicação. Vamos lá então? Quando se pediu a opinião dos professores acerca da importância da Libras para a aprendizagem, aqui está a primeira pergunta do questionário. Está vendo aí? Aqui está a primeira pergunta do questionário. Foi dito que, abre aspas. Se abre aspas, gente, é porque vai vir aí a palavra de alguém que foi entrevistado. Abre aspas, aí diz: é de suma importância, pois o docente que domina Libras sente-se capaz de transferir e fazer a mediação necessária para o total aprendizado do aluno. Fecha aspas. P1. Ou seja, essa foi a resposta do professor 1. P1. Professor 1. Aqui foi a resposta do primeiro professor. Que, aí abre aspas, outro professor vai falar: ao dominá-la, surge a facilidade de compreensão de ambas as partes. Fecha aspas. P2. Aqui foi a resposta do segundo professor que respondeu ao questionário. E que, abre aspas, outro vai falar, né? Quando se entende de ambas as partes o que é falado, haverá com certeza mais aprendizado. Fecha aspas. P3. Aqui está a resposta que o terceiro professor deu ao questionário. Continuando. As respostas mostram que não há dúvida entre os professores acerca do papel mediador da Libras no processo de aprendizagem de alunos especiais. Olha aí. E aqui está o comentário feito pela autora do TCC com suas próprias palavras. Olha aí, pessoal, como é simples isso aí. Começou colocando a pergunta. Na sequência, colocou o que cada entrevistado disse sobre essa pergunta. E no fim, a autora do questionário colocou aí uma frase com suas próprias palavras, comentando o que tinha se passado com essa pergunta. Tá vendo aí como é simples? É um modelo beleza.
E aí, gente, é só repetir o modelo. Os demais parágrafos serão feitos do mesmo jeito. Coloca-se a pergunta, relaciona-se todas as respostas que foram dadas a essa pergunta e, no final, se encerra o parágrafo com um comentário, uma espécie de análise do autor do TCC. Como se vê, é tudo muito simples. É só seguir o modelo e ripa da chulipa. Olha aí. Encerrou a aula, vem a tarefa do 7º dia. Vamos fazer a tarefa para saber se conseguimos atingir o objetivo da aula e para saber se esse 7º dia valeu a pena. Vamos lá. Baseando-se no modelo de parágrafo apresentado, redija agora o restante das análises da pesquisa de campo. Lembre-se que a seção das análises totaliza no mínimo 2 páginas. Ou seja, o que é que nós estamos pedindo? É que você faça agora o restante das análises. Você já fez na última aula 3 parágrafos. Agora chegou a vez de completar esta seção. Tem que escrever até dar 2 páginas. Como será feito isso? Será feito seguindo o modelo que nós apresentamos no último slide. Tá certo? Copie o modelo. Copia o modelo. Copiar uma coisa que está bem feita não é ruim. Você não vai fazer do mesmo jeito, vai fazer do seu jeito. Então siga o modelo. Tá bem? Se tiver dúvidas, é só rever a aula quantas vezes for necessário. Mas não deixe de fazer a tarefa. Ok, gente? Bons estudos, boa tarefa e até os próximos vídeos.